Bom dia, pessoal. Hoje, a aula de hoje, vamos trabalhar com a parte de condução de energia elétrica. Vamos trabalhar todo o conteúdo do capítulo 9 e no final, como sempre, eu vou resolver algumas questões da apostila, outras vocês vão tentar fazer porque seguem os modelos dessas atividades. Então, é importante que vocês assistam até o final. Como eu estou fazendo para ficar mais fácil para postar devido à internet, todas as questões, eu estou dividindo os vídeos em duas partes. Tem a primeira parte e a segunda parte. A segunda parte normalmente vão ter os exercícios. Então, assistem as duas, tanto o conteúdo como os exercícios, para que vocês possam fazer todas as atividades. Então, como que vai ser dividida a aula? A gente vai relembrar a estrutura atômica que vocês verem na química. Vamos ver os tipos de materiais em relação à condução de eletricidade. Vamos ver alguns termos da eletricidade para a gente poder trabalhar as leis de Ohm, que são a primeira da condutividade e a segunda da resistência. E aí, trabalhando as leis de Ohm, a gente vai vai fazer os exercícios da apostila sobre eletricidade da aula anterior, usando as fórmulas que a gente aprendeu semana passada, e as leis de Ohm, que cada uma tem uma fórmula diferente. E eu vou indicar a vocês as atividades que vocês vão precisar fazer durante a aula e com prazo de uma semana. Então, fiquem atentos até o final dos vídeos. Então, a estrutura atômica, o átomo, né? A estrutura atômica é referente ao átomo. Ele é composto por 3 partículas: o próton e o nêutron, que ficam no núcleo, paradões. E em volta deles, em camadas, a gente vai ter os elétrons, ou seja, essas camadas são referentes à eletrosfera. Então, o átomo tem 2 regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo, a gente tem o próton com carga positiva e o nêutron sem carga, núcleo. E na eletrosfera, que tem o movimento que circula, são os elétrons com carga negativa. São esses elétrons que a gente vai ter o quê? A eletricidade. Elétron, eletricidade. Então, eles têm carga negativas e eles vão se movimentar para que a gente gere a energia elétrica que a gente conhece e que faz funcionar vários aparelhos eletrônicos em nossas casas. Então, referente à condução de eletricidade, como eu falei, os elétrons que circulam. Você tem 3 tipos de materiais: condutores, isolantes e semicondutores. Os condutores, eles vão ter grande quantidade de elétrons livres, ou seja, elétron é o que vai formar a eletricidade. Se tem grande quantidade, eles vão conduzir a beça energia elétrica. Quem são eles? Metais e alguns meios aquosos, ou seja, com água, líquido, contendo íons que possam conduzir. A água da torneira conduz. Por isso que você não pode misturar aparelhos eletrônicos com água, porque pode dar curto. É muita condução de eletricidade. A gente tem o contrário deles, que não tem quantidade de elétrons, tem quantidade de elétrons mais mínimas, que não vai fazer muito efeito, ou seja, por isso são considerados isolantes, como plástico, água destilada. A água destilada é aquela de laboratório, que você tira todos os íons que poderiam conduzir eletricidade, né? Borracha e etc. Madeira, semicondutores. Eles estão entre os dois aqui. Eles têm a quantidade intermediária de elétrons, então eles vão conduzir eletricidade de uma forma intermediária, nem muito, nem pouco. São diodos eletrônicos, como a gente encontra nos LEDs da vida, nos computadores. Então, a gente tem aqui os exemplos. Se a gente pegar um fio da nossa casa de cobre, o cobre é metal, vai ser condutor. Ele é isolado por quê? Por uma borracha, que é um material isolante. Por isso que a gente não toma choque. Por isso que a gente tem que isolar para ninguém tomar choque. Quando tem fio desencapado, a gente toma choque porque essa parte aqui deixa a parte condutora exposta. E a gente tem aqui os semicondutores, que é um dispositivo eletrônico, né? Que a gente encontra em placas de computadores, notebooks e etc. Alguns termos da eletricidade que a gente pode trabalhar: corrente elétrica,
que é o movimento ordenado dos elétrons, ou seja, eles têm um caminho certinho para seguir. E a gente estudou na aula anterior como é que a gente calcula isso. A gente vai fazer exercícios também essa semana. Tensão ou diferença de potencial, DDP, é a diferença de cargas entre o início e o final de um circuito, ou seja, entre as duas extremidades de um circuito elétrico. Resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, materiais isolantes possuem altas resistências. Por quê? Dificulta a passagem dos elétrons. E os condutores têm baixa resistência, ou seja, eles vão facinho, eles passam com muita facilidade pelo circuito. A condutividade elétrica é a capacidade que vai fazer com que vai permitir que os elétrons fluam naquele circuito. E vai depender do tipo de material. Então, como eu falei, se tem a ver com resistência, condutividade, materiais isolantes vão passar com dificuldade, ou seja, vai ter mais barreiras. Materiais condutores, eles passam com mais facilidade, ou seja, vai ter menos barreira, menos resistência. Leis de Ohm. Você tem duas leis. A primeira lei, que é a da condutividade elétrica, que é o quê? Capacidade dos elétrons fluírem. Vai trabalhar com a tensão sobre a resistência daquele material. Então, trabalha com 3 parâmetros. Tensão, essas paradinhas aqui são as unidades, volts, V, volts. Resistência, é esse símbolo aqui, grego, ohm. E intensidade é que a gente viu da semana passada, amperes. Então, esses símbolos aqui são as unidades. Eu tenho 5 amperes, eu tenho 5 amperes de intensidade daquela corrente. Então, na física, a gente representa o número e a unidade. Então, se eu achei I, que é a intensidade que eu quero saber, eu achei 5, eu tenho que botar 5 o quê? Amperes. Se eu quero achar a tensão, eu vou achar 10, por exemplo, o quê? Volt. A questão da física só está completa se você botar a unidade, que é a unidade que vai identificar aquilo que você está estudando. Segunda lei é a da resistência. Vai estudar a resistência do material. Então, aqui é como se fosse um fio. Você tem a área, por isso que é em metro por quadrado. O comprimento, como se você pegasse um fio em casa. A parte redondinha é a área, a parte reta é o comprimento. E essa letra aqui, que é o Rho, é a resistividade. Cada material tem uma, então é um número específico. A questão ela vai te dar, porque cada um já foi estudado ter esse número. Então, um fio X tem uma resistividade, o Y vai ter outra resistividade. Isso vai ser dado na questão. Assim como o tamanho do fio e a área desse fio. Normalmente, na segunda lei de Ohm, vocês vão calcular a resistência.